A paz do Senhor ressuscitado esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. Então, este domingo, dia 2 do mês de abril já vai indo embora a quaresma que tanto devíamos ter nos convertido. Pois bem, agora esse domingo são primeiro o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 10. É um tempo, esse domingo, em que a igreja celebra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, com muita humildade e simplicidade, montado num jumentinho, e quando o povo viu isso, saíram todos para enfeitar o chão onde ele ia passar, com ramos, tiravam os mantos, colocavam no chão para Jesus passar, e clamavam sempre em alta voz. Fizeram uma festa, eles clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Por quê, irmão? Porque reconheceram neste homem o verdadeiro Filho de Deus, o Deus, num ato tão simples que ele estava passando aí, montado num jumentinho, imagina. Então isso é um mistério grandioso, meus irmãos. Por isso que a igreja nesse domingo faz a bênção das palmas aos fiéis e para celebrar esse dia. E nesse domingo também tem o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do 14 até o 27, os versículos 66 do capítulo 27. São Mateus começa narrando a traição de Judas até a morte de Jesus. E para mim, para ser bem sincera, para mim, esse evangelho me faz pensar de como sou ingrata ao ver tudo que o Senhor fez, sofreu por mim, por nós, por toda a humanidade, e como somos perversos, porque geralmente, irmãos, nos esquecemos de tudo isso. Pois bem, Judas Iscariotes resolve então entregar Jesus, vender Jesus aos sacerdotes do templo. Sabe por quanto? Pelo preço que se vende, que se compra um escravo, 30 moedas de prata. Era o valor que se comprava um escravo. Aí começam as humilhações do Senhor Jesus, ser considerado um escravo. E chega o dia em que os judeus comemoram a Páscoa de Jesus. Páscoa de Jesus é a nossa. Os judeus comemoram o dia da saída, do exílio, de tudo isso. A nossa que é Páscoa de Jesus. Desculpem, falei errado. Mas os judeus celebram uma Páscoa como uma refeição, tudo muito bem. E Jesus, então, fala com seus discípulos, como eram judeus: vamos também comemorar essa Páscoa. Prepare uma refeição, tudo, e falaram e combinaram a casa que ia ser tudo isso. E fizeram essa Páscoa, e foi a última Páscoa, essa foi a última vez que Jesus esteve com os discípulos em uma refeição. Porque quando sai daí, Jesus já sabia quem ia traí-lo. Então sai e Jesus já começa a ficar triste. E vai para um lugar chamado Getsêmani para orar ali. Porque ele precisava do Pai, precisava orar para poder suportar tudo que ele já viu à sua frente, o que ele haveria de sofrer. Ele já sabia da traição, do Judas Iscariotes, sabia tudo. E foi lá, ele falou: vamos, e vai, porque ele falou: daqui um pouco vem me prender. Então precisava orar para suportar todo o sofrimento que ele já começava a passar. Então esse foi um tempo também muito difícil. E os discípulos foram juntos. Só que Jesus pensava que os discípulos ficariam com ele ali orando, orar ao Pai. Mas não foi bem assim.
Os discípulos dormiram num outro cantinho lá, bem legal, e Jesus fica sozinho. E ele fala ao Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, meu Pai. E ele dizia mesmo que a alma dele estava triste até a morte. Imagina como um homem vendo. Nós não conseguimos suportar o pecado de uma pessoa. Jesus suportava o pecado dos homens do mundo inteiro. Todos os tipos de pecado. Todos. Desde um assassino, um ladrão, uma prostituta, o que vocês queiram. Tudo. E depois sabendo tudo que teria que sofrer para pagar por esses pecados. Por isso Jesus queria uma companhia. E chamou, foi 3 vezes chamar os discípulos. Mas eles continuaram sozinhos, dormindo. E Jesus continuou nesses momentos de angústia, sozinho. Sofreu muito. Mas, por um determinado momento, ele vence essa angústia, ele vence esse sofrimento que ele estava passando. E aí chegou a hora então que ele sabia que os soldados estavam vindo para prendê-lo. Então ele vai ao encontro dos discípulos outra vez e fala, olha, vamos embora daqui, já chegou a minha hora. E saíram, e o que aconteceu? Judas já vinha vindo com os soldados, sacerdotes e tal, para se encontrar e entregar Jesus, porque já tinha feito a venda. E chega em Jesus, dá um beijo nele e fala, salve, Rabi. Quantas vezes você é traído com um beijo no rosto? Bom, irmãos, esse evangelho então vai continuando com esse sofrimento, porque depois vem a prisão, vem as chicotadas, vem o sumo sacerdote e rasga as vestes de Jesus, esbofeteia no rosto, gospe, fazem tanto pouco, fazem pouco dele. Você não é o filho de Deus? Por que você não faz isso? Porque nada, Jesus quieto ali, sofrendo, despiram Jesus, colocaram nele uma capa e uma coroa de espinho. E não vou contar aqui todas as ofensas recebidas por Jesus, porque nem dá tempo. E vocês já conhecem um pouco toda a história. Então, Jesus foi julgado. E mais isso, escolheram soltar Barrabás, que era um assassino, e não Jesus Cristo. Jesus mandaram crucificar, crucifica-o. E aí carregar essa cruz com muitas chicotadas pelo caminho. Existem alguns estudiosos que falam o tanto de chicotadas que Jesus levou. É coisa horrenda o sofrimento que Jesus teve. E então Jesus chega até a morte, e morte de cruz. São Mateus vai contando tudo isso em detalhes. Depois da morte de cruz, colocaram num sepulcro e, lógico, foi mandado que eles colocassem uma pedra na frente do sepulcro, que é para ele não correr o risco de alguém ir roubar o corpo. Depois vão falar que ele ressuscitou. Muita ignorância, não. Não conhecia nada de quem era esse homem que eles estavam fazendo todo esse sofrimento. Então, irmãos, o preço da nossa salvação, da redenção dos nossos pecados e da escravidão dos nossos pecados, porque o pecado nos escraviza, ele fica dono das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos atos. Ficamos escravos do pecado. É assim que o diabo gosta. Jesus paga o preço de tudo isso
com seu corpo e seu sangue numa cruz, vendido como um escravo e crucificado como um assassino. Assim Jesus paga esse preço da nossa salvação. Eu não posso me prolongar mais, para não ficar tanto tempo aqui, senão vocês não vão querer me ouvir. Por isso, irmãos, o que eu quero dizer é que nós devemos aprender a amar o Senhor Jesus e seguir seus caminhos, o caminho da sua santa humildade, da obediência ao Pai. Porque senão perdemos a vida por causa de todo esse sacrifício de Jesus Cristo. Deus Pai o tornou Senhor, o ressuscitou e depois o tornou Senhor da vida e da morte. Nós temos um Senhor. Não é o pecado que é o nosso Senhor que nos escraviza, é o Senhor Jesus Cristo. Então, abriu o céu para nós, para nos dar a vida eterna, queridos. A vida eterna. Isso não é coisa pouca, isso não é coisa pequena, porque não morreremos, mas ressuscitaremos no céu, meus irmãos. Aproveitemos agora a Semana Santa que vai entrar, para nos convertermos de vez a Deus Pai, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, aproveitem para curtir, para compartilhar, para deixar um comentário, para que essa mensagem, embora simples, alcance mais pessoas. Amém.